Bom, pessoal, nessa videoaula vamos aprender a trabalhar um pouco com gráficos ternários, certo? Envolvendo extração líquido-líquido. A primeira questão aqui, vamos começar pelos gráficos mais simples, certo? E depois a gente vai começar a aumentar o nível de dificuldade. Considere que 1000 kg por hora de uma solução com 35% de ácido acético e 65% de água, ou seja, pessoal, ele disse, né, que 1000 kg por hora, eu tenho 35% de ácido acético, ou seja, 350 kg, né, de ácido, certo, acético, e 65% de água, ou seja, 650 kg de água, certo? É alimentada a uma coluna de extração que opera em contracorrente para extrair o ácido acético. É utilizado 1.335 kg por hora de éter isopropílico. Utilizando o gráfico a seguir, conclui-se que a composição mássica de éter isopropílico da corrente de extrato é, ou seja, pessoal, ele também me deu, né, minha contracorrente, né, para extrair esse ácido acético de 1.335 kg por hora. Então, totalizando aqui, pessoal, a minha alimentação, né, 2.335 kg por hora. Então, vamos lá. Para a gente poder calcular a minha alimentação de cada componente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa de cada componente e dividir pelo total, certo? Então, nesse caso aqui, esse aqui é o meu éter, né, isopropílico, certo? Então, qual vai ser a alimentação do meu ácido? Vai ser 350 dividido por 2.335. Então, de ácido acético, certo? Eu vou ter 0,15, certo? De água, né? Eu vou ter 650 dividido por 2.335, né? Que dá igual a 0,28. E de éter, 1.335 dividido por 2.335, que vai dar, né, do meu éter isopropílico, certo? 0,57. Ou seja, estou dizendo que da minha solução, né, de alimentação, eu tenho 15% de ácido acético, 28% de água e 0,57, ou seja, 57% de éter isopropílico. Então, aqui está o meu gráfico que foi dado na questão, né? Um gráfico ternário de ácido acético, éter isopropílico e água, certo? E tudo que é com relação à minha alimentação, eu vou utilizar a cor vermelha, certo? Então, ó, se a gente observar aqui, ó, eu tenho a água e tenho o ácido acético. Ou seja, essa minha coluna aqui está fazendo referência ao ácido acético e essa minha coluna aqui está fazendo referência à água, certo? Então, de água, eu tenho quanto? 0,28. Então, eu vou marcar aqui aproximadamente, né, o que dá 0,28, certo? Então, eu tenho aqui 0,28, certo? E de ácido acético, eu tenho 0,15. Ou seja, mais ou menos, né, aqui, entre o 0,1 e o 0,2. Então, traçando, né, para encontrar a minha interseção, eu encontrei aqui, pessoal, o meu ponto de alimentação, certo? Que eu vou chamar de F. Então, esse aqui é o meu ponto de alimentação, que eu encontrei, né, através do que foi dado na questão. Então, pessoal, dei um pulo aqui para a gente não perder muito tempo, certo?
Então, a gente encontrou aqui a minha alimentação, né, o meu ponto de alimentação. E esse meu ponto de alimentação caiu exatamente sobre essa minha reta tracejada. Essa minha reta é a linha de enriquecimento, certo? Como a gente pode ver, tem várias linhas de enriquecimento, né, dentro dessa curva. Então, tudo que está dentro dessa minha curva, pessoal, é a minha fase binária. Então, como a minha alimentação caiu exatamente sobre ela, o que é que eu fiz? Eu tracei dois pontos, certo? Onde é exatamente essa minha linha de enriquecimento corta a curva. Então, eu tenho duas fases, né? A minha fase 1 é a fase de extrato e a minha fase 2 é a fase rafinado. Então, eu escolhi duas cores para não confundir, certo? Então, minha curva, minha fase rafinado está de verde e minha fase extrato está de azul, certo? Então, pessoal, aqui na minha fase de extrato, eu encontrei aqui o ponto, né? Que a minha linha de enriquecimento corta a curva. Então, eu tracejei para encontrar a minha fração de água, né? Na minha fase extrato e tracejei para encontrar a minha fração de ácido acético na fase extrato. Ou seja, eu tenho 0,12 de ácido acético na fase extrato e 0,04 de água na fase extrato, certo? E aqui, né, no rafinado, a mesma coisa. Tracejei, ó, e encontrei 0,71, que é a minha fração de água na fase rafinado. Tracejei e encontrei 0,26 de ácido acético na minha fase, né, rafinado, que é a cor verde, certo? Então, organizando aqui embaixo, ó, a minha fase extrato, né? Então, eu tenho 0,04 de água, 0,12 de ácido acético. E, pessoal, eu sei que a soma das frações tem que ser igual a 1. Então, se eu tenho aqui 0,04 com 0,12, eu tenho 0,16. Então, a minha fração de éter isopropílico no extrato, né, vai ser 0,84. Na minha fase rafinado, a mesma situação. Eu tenho 0,71 de água e 0,26 de ácido acético. Então, né, de éter isopropílico, para dar 1, né, vai ser 0,03. Então, isso aqui, né, essas aqui são os meus valores de fração para cada componente, né, em cada fase, certo? Então, eu encontrei as minhas frações, sendo que na questão ele está pedindo a composição mássica de éter isopropílico da corrente de extrato, certo? Ou seja, ele quer a minha composição de éter isopropílico no extrato. Então, agora a gente vai entender os conceitos de extração líquido-líquido, certo? Então, pessoal, na minha questão ele está pedindo um éter isopropílico, né? Então, vai ser o meu componente, no caso aqui é esse meu I. Então, a alimentação, né? L1 é a minha composição mássica. 1, porque na minha fase extrato, vezes a minha fração, né? Na fase extrato do componente éter isopropílico, mais L2, que é a minha composição mássica na fase rafinada, certo? Vezes a minha fração na fase rafinada do componente éter isopropílico. Então, na questão, ele está me pedindo o quê, pessoal? Ele está me pedindo, né, L1, a minha composição mássica na fase extrato. Então, isolando L1, né, o que eu posso dizer? Eu sei que L1 mais L2 tem que ser igual a 1. Então, quem é L2? É 1 menos L1. Substituindo na equação, né, a gente vai ter que ZI é igual a L1 vezes XI da fase 1 mais 1 menos L1 vezes XI da fase 2, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou ter ZI igual a L1 vezes XI de 1 mais 1 vezes XI de 2, né? Então, vai dar XI 2.
menos L1 vezes xi de 2. Então, isolando L1, o que eu posso fazer? Colocar L1 em evidência. Então, eu vou ter Zi, né, igual a L1, que multiplica xi de 1 menos xi de 2, mais xi de 2, certo? Então, só fiz colocar o L1 em evidência. Então, isolando o L1, né, eu vou ter que L1 vai ser igual... Eu tenho aqui mais xi de 2, eu posso passar para cá subtraindo, né? Então, Zi menos xi de 2, né? Dividido por xi de 1 menos xi de 2. Então, essa aqui, pessoal, é a minha fórmula geral, né, para calcular a composição mássica de um componente. Nesse caso, na fase extrato, né, que é o meu 1. Se fosse na fase rafinado, bastava eu inverter aqui a minha substituição. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar, né, para responder a questão. Então, pessoal, agora que a gente entendeu, né, a fórmula de composição, né, então eu vou ter L1. Quem é Zi? A minha alimentação do componente que eu quero saber, que é o éter isopropílico. A minha alimentação foi de 0,57, menos a minha fração na fase 2, que é a minha fase rafinado. Então, menos 0,03, dividido pela minha fração do éter isopropílico, né, que é o meu componente, na fase 1, que é a minha fase extrato. Então, é 0,84, menos a minha fração, novamente, na fase 2, que é o meu rafinado, que é 0,03. Ou seja, eu vou ter que L1 vai ser igual a 0,54 dividido por 0,81. Então, pessoal, obtendo aqui a resposta na calculadora, 0,67. Então, essa aqui é a minha composição mássica de éter isopropílico, né, na minha fase extrato, que foi o que ele pediu na minha questão, certo? Então, tudo isso aqui, pessoal, é questão de prática. No próximo exercício a gente vai fazer novamente para poder entender, certo? Mas o mais importante da questão é entender de onde veio essa fórmula, certo? E dos principais conceitos para utilizar o gráfico ternário. Então, pessoal, mais uma questão. 100 gramas de uma mistura ácido-água, certo? Com 60% em massa de água, são colocados em contato com 140 gramas de éter isopropílico puro a 20 graus Celsius e 1 atm. Usando o diagrama ternário com as linhas de amarração, as composições em frações mássicas das fases resultantes dessa mistura são aproximadamente... Então, pessoal, ele me disse, né, que 100 gramas, certo, de uma mistura ácido-água e que eu tenho 60% de água, ou seja, 60 gramas de água, né? Logo, né, eu vou ter 40 gramas de ácido, certo? E 140 gramas de éter isopropílico, certo? Então, meu total aqui, pessoal, dá 240 gramas, certo? De alimentação. Então, qual vai ser a minha fração de alimentação para cada componente? Então, para a água, né, eu vou ter 60 gramas dividido por 240. Então, vai dar, né, 0,25. Para o ácido, né, que nesse caso vai ser o ácido acético, vai ser 40 dividido por 240, que dá 0,17 aproximadamente. E para o éter
isopropílico, vai ser 140 dividido por 240, que vai dar 0,58. Então, tenho aqui, né, as minhas frações de alimentação. É sempre importante, pessoal, ver, né, verificar se a soma disso aqui está dando igual a 1, né? Porque tem que dar igual a 1. Quando a gente descobriu isso aqui, a gente pode partir para o gráfico. Então, o gráfico é o mesmo da última questão e eu vou utilizar o mesmo conceito, certo? A minha alimentação eu vou utilizar o vermelho. Então, aqui, ó, para a água, né, eu tenho 0,25. Então, bem aqui, né, entre o 0,2 e o 0,3, certo? E para o meu ácido acético, eu tenho 0,17. Então, tracejando, né, eu vou ter encontrado a minha alimentação, né, F, certo? Então, quando eu encontrei a minha alimentação F, né, ela caiu em cima dessa minha linha, né, de enriquecimento, dentro da minha curva bifásica, certo? Então, eu vou marcar de azul aqui, ó, o encontro dela com a curva. Essa aqui vai ser a minha fase extrato, certo? E esse encontro aqui, né, vai ser a minha fase rafinado, certo? Então, se eu encontrei aqui minhas duas fases, né, eu posso traçar para descobrir a fração em cada fase, certo? Então, aqui, ó, encontrei 0,7. 0,7 de quê? De água. Então, na minha fase rafinado, né, eu tenho 0,7 de água, certo? Traçando aqui para encontrar do ácido, né, acético, certo? Eu vou encontrar aproximadamente, certo? 0, então, do ácido, né, 0,25. Então, se eu encontrei aqui da água e do ácido, a do meu éter vai ser aproximadamente, né, para dar igual a 1, né, 0,05. Então, eu encontrei as minhas frações na fase rafinada. Partindo agora para a minha fase extrato, né? Então, basta eu traçar a reta, né, tanto para a água como para o ácido, certo? Então, na minha fase extrato, eu tenho aqui aproximadamente, né, vou colocar aqui embaixo, certo, pessoal? Então, de ácido, eu tenho 0,11 e de água eu tenho 0,04. Então, logo, né, de éter, eu tenho aqui 0,15, ou seja, vai dar 0,85. Então, encontrei, né, as minhas frações para a fase rafinada e a fase extrato, certo? De cada componente. Então, foi exatamente o que ele pediu. Usando o diagrama ternário com as linhas de amarração, as composições em frações mássicas das fases resultantes dessa mistura são aproximadamente, então tá aqui, 0,11, 0,04, 0,85 para a fase extrato e 0,25, 0,70 e 0,05 para a minha fase
rafinado. Então, pessoal, partindo agora para um gráfico um pouquinho diferente, certo? Então, a adição de uma quantidade de solvente A, uma solução binária de acetaldeído e água na temperatura de 293 Kelvin e pressão de 1 atm, certo? Resulta na mistura F, localizada no diagrama ternário, a seguir, no qual figuram linhas de amarração. As composições mássicas das fases extrato e rafinados são aproximadamente em termos percentuais, certo? Então, nessa questão, pessoal, como a gente pode ver, o gráfico ele veio um pouquinho diferente, porém, facilitou para a gente porque ele já deu meu ponto de alimentação, certo? E ele está em cima de uma linha de enriquecimento, a gente já viu, né, essa situação, né? Então, a mesma situação, ó, tá aqui a minha curva, né, para minha fase binária, né? E o procedimento a gente já sabe. Com minha caneta azul, né, eu vou marcar o ponto que ela toca, minha linha de enriquecimento que ficou a alimentação, toca a curva, né? Então, essa aqui vai ser a minha fase de extrato, certo? E com a verde, né, eu vou marcar aqui, né, o meu ponto da minha fase, né, rafinado, certo? Então, minha fase 1 e minha fase 2. Com relação à leitura, pessoal, a diferença, né, é que para esse gráfico eu tenho alguma coisa mais complexa. Então, como a gente pode ver, eu tenho 3 componentes. Então, no último gráfico, a gente desconsiderava um, né, e só fazia a subtração para poder encontrar o dele. Nesse caso também, né, seria a mesma coisa. Porém, por ele ter esse formato, né, de um triângulo equilátero e não reto, a gente pode traçar a reta dele, né, para poder encontrar. Então, como a gente pode ver aqui para a água, o meu referencial de reta é esse aqui, ó, certo? Para acetaldeído, a mesma coisa, ó. Eu tenho um referencial, né, na horizontal. E para o solvente S, eu também tenho um referencial, né, que é o oposto da água. Então, como a gente pode ver, eu tenho linhas de amarração que seguem esse padrão, certo? Para cada componente. Então, o que eu vou fazer? Dos meus pontos que eu encontrei de extrato e rafinado, eu vou traçar para descobrir a fração de cada componente, certo? Em cada fase. Então, para o meu pontinho azul, que é o ponto de extrato, né? Então, traçando aqui com relação, se eu estou usando esse sentido aqui, certo? De quem é que eu estou falando? Do solvente S. Então, se eu tracejar nesse sentido aqui, né, eu vou obter algo muito perto de zero. Então, eu vou dizer aqui que o meu solvente S, certo? Que o meu solvente S tem uma fração de 0,02, certo? Aproximadamente. A partir do momento que eu tracejar nesse sentido daqui, certo, pessoal? Então, eu vou obter uma linha muito em cima da minha linha de enriquecimento, né? Então, aqui eu vou considerar aproximadamente 0,265, certo? Um detalhe, por que eu não tracei para o lado de cá? Então, pessoal, ele faz referência a essa coluna, o solvente S faz referência a essa coluna e a água faz referência a essa coluna. Então, como esse sentido de reta na horizontal é do acetaldeído, eu tenho que traçar para a coluna dele. Então, né, para o acetaldeído,
eu tenho 0,265. Para encontrar a minha fase para água, eu vou seguir esse sentido daqui, ó. Não é o meu sentido da água, então alinho com um ponto, né? E eu vou traçar aqui. E eu tenho aqui, pessoal, se a gente observar, mais ou menos 0,72, certo? Porém, eu sei que a soma desses três aqui tem que dar 1, né? Então, para ficar exatamente igual, né? Eu vou colocar 0,715. Então, fazendo a soma aqui, pessoal, vai dar 1, certo? Então, eu encontrei aqui as minhas frações, né, na minha fase extrato. Então, agora vamos para a fase rafinado. Então, com esse gráfico, pessoal, realmente é um pouquinho mais complexo, mas a ideia é a mesma, certo? Então, aqui no meu rafinado, eu tenho aqui o meu pontinho verde, né? Como, pessoal, a gente não está fazendo no computador, acontecem erros. Então, essa minha linha azul, ela é um pouquinho, certo? Ela não é exatamente com a bolinha verde, ela é um pouquinho mais baixa, certo? Então, é como se ela pegasse um pouquinho por baixo, né, dessa minha verde daqui. A linha que vai ficar exatamente em cima, né, é a linha do rafinado acetaldeído, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, aproximadamente, né, já que essa aqui deu 0,265, eu vou considerar essa aqui 0,27. Então, como é na horizontal, né, faz referência ao acetaldeído. Ou seja, de acetaldeído, né, eu tenho 0,27 na minha fase rafinado. Nesse sentido daqui agora, quando eu pego esse sentido daqui, né, eu faço referência, né, ao solvente S. Ó, e se a gente observar, ele está exatamente sobre a linha do 0,7. Ou seja, de solvente S, eu tenho 0,70. Logo, né, a gente sabe que a minha fração de água vai ser, para poder dar 1 aqui, vai ter que ser 0,03. Vamos conferir, né, se vai ser mesmo. Então, a minha água, ó, o sentido dela, né, tá aqui. Então, né, é sempre nesse sentido. Colocando aqui no meu ponto verde, né, e eu vou tracejar em direção à minha coluna de água, certo? Ó, a setinha aqui. Então, vou alinhar aqui, ó, exatamente, certo? O meu ponto verdinho, que é da minha fase rafinada, e vou tracejar. E se a gente observar, né, vai dar exatamente 0,03 aproximadamente, que é exatamente o que eu preciso aqui, né, para poder fechar, né, Ou seja, pessoal, encontrei aqui, né, minhas frações na fase rafinado e, na verdade, é o 2, né, aqui, minha fase 2, e minhas frações na fase extrato, certo? Minhas frações de cada componente na fase 2 rafinado e minhas frações na fase 1, né, extrato de cada componente. Então, pessoal, na questão, né, ele pediu em termos percentuais. Então, eu tenho 2% de solvente S no extrato, eu tenho 26,5% de acetaldeído no extrato e 71,5% de água no extrato. É só multiplicar
por 100, certo? O rafinado é a mesma situação. 27% de acetaldehído, certo? 70% de solvente S e 3% de água apenas. Então, vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, essa é a última questão, certo? Considere uma alimentação com 200 kg contendo 30% de etileno glicol, certo? Ou seja, 30% de 200 kg, 60 kg, né, de etileno, certo? Glicol. Se eu tenho 30% de etileno glicol, o resto é de água. Ou seja, eu tenho 140 kg, né, de água, certo? São adicionados 300 kg de furfural puro. Calcule as composições de cada componente nas duas fases. Então, eu tenho aqui 300, né, quilogramas de furfural. O meu total, né, é 500 quilogramas. 500 quilogramas, certo? Então, calculando a fração de alimentação de cada componente, eu vou ter 60 dividido por 500. Então, eu vou ter 0,12, ou seja, 12%, né? 140 dividido por 500, 0,28, 28%. E 300 dividido por 500, 60%, ou seja, 0,60. Encontrei as minhas frações, né, de alimentação de cada componente. Então, tenho aqui o grafo ternário, certo? Furfural, água e etileno glicol. Lembrando, né, a água, né, faz referência a essa coluna, furfural faz referência a essa coluna e o etileno glicol faz referência a essa coluna, certo? Não esquecer da orientação, né? O etileno glicol vai estar na horizontal, o furfural vai estar nessa inclinação aqui, né? E a água nessa inclinação. Então, as linhas de amarração desse gráfico tá 100% apagada, pessoal, mas não interfere em nada, porque eu tenho meus referenciais aqui, tá vendo? Eu tenho aqui minha curva, né, de divisão de fase, da bifásica, eu tenho aqui, né, binária, as minhas linhas de enriquecimento para esse sistema, né, etileno glicol, furfural e água. E agora sim a gente pode começar a traçar para descobrir o meu ponto de alimentação, diferente da última questão, onde meu ponto de alimentação já foi dado. Então, de etileno glicol, eu tenho 0,12. Então, 0,12, pessoal, dá mais ou menos, né, por aqui, né, eu alinhei aqui, ó, a reta e traçando, né, nesse sentido aqui, que é do etileno glicol, de vermelho, certo, pessoal? Então, tudo que é com relação à minha alimentação, eu estou traçando de vermelho. De água, o sentido da água, né? Que é esse aqui, 0,28 dessa minha coluna, né? Ou seja, eu vou ter exatamente 0,2. Então, 0,28, né? Vai ser já aqui no finalzinho, certo? Então, tenho aqui algo próximo, né, de 0,28, certo? Então, 0,28 de água, 0,12 de etileno glicol, só falta o furfural, 0,60 exatamente. Então, aqui, ó, de furfural, né, essa coluna aqui, ó, nesse sentido, certo?
Então, ele está me dizendo 0,6. Então, eu alinho aqui, ó, e traço, né, a minha reta. Então, se a gente observar, eu encontrei aqui, ó, o meu ponto de alimentação F. Então, ele passou por cima dessa minha linha de enriquecimento. Próximo passo, né, eu vou traçar da minha linha de enriquecimento para a minha curva, eu encontro esse meu ponto que faz referência à minha fase de extrato, né, e esse meu ponto verde, né, faz referência ao choque, né, com a curva no ponto rafinado. Minha fase 2, certo? E o extrato é minha fase 1. Então, o próximo passo é a gente traçar as linhas para descobrir a fração de cada componente, né, em cada fase, certo? Então, aqui com relação ao etileno glicol, né, que é dessa coluna daqui, então eu vou traçar uma linha na horizontal, ó. Então, eu vou ter aqui aproximadamente algo perto, né, de... Posso considerar aqui, pessoal, não vou traçar a linha toda, certo? Para não ficar sobrecarregado o gráfico. Eu vou considerar aqui 0,15, certo? Ou seja, na minha fase de extrato, né, o etileno glicol, né, eu tenho uma fração de 0,15, certo? Então, pessoal, nesse sentido aqui, né, do fulfural, eu faço referência a essa coluna, né? Então, eu vou alinhar aqui com o meu ponto, ó, e vou traçar, né? Então, eu estou obtendo aqui, ó, aproximadamente, né, 0,81, ou seja, de fulfural, eu estou obtendo 0,81, certo? E só resta a água. Então, de água, pessoal, o sentido, né, é esse aqui. Então, posiciono aqui, ó, e levo, certo, até a meu ponto, né, de água. Sempre mantendo a inclinação da régua, pessoal. Então, eu vou obter aqui, né, o que é exatamente a diferença para poder dar 1. Eu tenho 81 mais 15 dá 96. Ou seja, está faltando 0,04, que é exatamente algo próximo do que eu tenho aqui. Então, minha fração aqui, né, 0,04, certo? Então, eu encontrei as minhas frações dos componentes na fase extrato. E agora, vou pegar aqui minha caneta verde para poder traçar na fase rafinado. Então, na horizontal, né, o etileno glicol, vou alinhar aqui, ó, a minha régua, né, e vou trazer aqui para o meu ponto, certo? E eu vou obter, né, o etileno glicol, que vai ser igual, né, vou considerar aqui, pessoal, 0,09, ou seja, 9%, né? No sentido agora do fulfural, que é nesse sentido aqui, né? Então, para o fulfural, que faz referência a essa coluna, eu vou alinhar a minha régua aqui, ó, e vou deslocar para o meu ponto. Então, eu vou obter lá em cima, não é isso? A minha quantidade de fulfural, né? Respeitando sempre a inclinação da reta, ó. Então, algo próximo, né? Vou considerar aqui, pessoal, 0,07, certo?
I de água. No caso, eu tenho 9 com 7 dá 16. Então, está faltando 84, ou seja, 0,84. O sentido da água está aqui, ó, é esse aqui, né? Então, eu vou deslocar aqui para o ponto e vou traçar para a minha coluna, que faz referência à água, que dá exatamente, pessoal, o que eu estou precisando. Entre 0,8 e 0,9, 0,84. Lembrando que o importante é sempre que aqui, né, a soma dê 1, certo? Então, encontrei aqui minhas frações na fase extrato e na fase rafinado, certo? Então, pessoal, estamos encerrando por aqui, certo? Eu só vou passar agora um último detalhe. Quando o meu ponto de alimentação não atinge uma reta, né, de enriquecimento. Por exemplo, vamos dizer que meu ponto tenha chegado aqui. Então, como proceder nesse caso? Quando isso acontece, pessoal, a gente projeta uma possível reta, certo? Para esse meu caso. Então, eu posso colocar minha régua aqui, né? E deslizar, certo? Para algo próximo do ponto, né? Que eu encontrei, certo? Então, eu teria aqui o meu ponto de extrato e teria aqui o meu ponto, né, de rafinado, certo? Só em casos de questões que isso acontece. Porque isso tudo, pessoal, é apenas uma aproximação, certo? Para o nosso gráfico ternário sair perfeito, certo? Com os valores corretos, a gente precisa fazer ele no Excel, certo? Mas na hora da prova, a gente faz ele dessa forma, manualmente. Então, divergências acontecem, certo? O mais importante é manter o conceito. Então, a soma das minhas frações tem que ser igual a 1. Respeitar as posições de cada componente, certo? E entender os conceitos, né? Para poder desenvolver, né, o gráfico ternário. Então, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, certo? Siga o canal. Até a próxima e obrigado.